O encarcerado ouvindo. O homem destro acompanha as suas palavras, qual a mãe aos seus filhos. Está sempre na vigilância do que diz, propondo meios, pelas conversações, de melhorar o ambiente em que vive, intercambiando assuntos com os companheiros, no interesse de purificar todos os pensamentos, seus e dos que o ouvem. Em se falando ao encarcerado, todo zelo nas conversações é útil. Por vezes, as pessoas reclusas têm momentos de revolta, mas ainda assim sentem-se aliviadas ao ouvir palavras de consolo. Uma voz consubstanciada na esperança tem lugar de destaque em qualquer situação de sofrimento, e o seu poder de aliviar é por excelência grandioso. O encarcerado, de vez em quando, esquece a fé e não sabe como recuperá-la. O que fazer para esperar com prudência? Sua mente é um mundo em chamas e a sua fonte de água interna, para apagá-la, parece esgotada. O espírito está aturdido pelas reações das ações irreverentes que praticara. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, usa seus filhos mais livres para transmitir confiança aos mais cativos, e o Verbo é o canal apropriado. Hoje, graças ao Senhor, já se vêem as casas de correção, penitenciárias e depósitos de presos. Nos dias determinados, sendo visitados por centenas de companheiros que lhes levam palavras de conforto e de amor. Isso já é o reino de Deus descendo à terra pelas vias da palavra. É necessário que tenhamos confiança, porque se gasta tempo para a materialização da paz entre os homens. A modificação é gradativa e ocorre passo a passo, mas avançando sempre pela força do progresso de Deus. Tu, se quiseres, de coração, acelerar mais o plantio do bem no ambiente terreno em que vives, comece agora a escutar a ti mesmo, analisando o que falas aos outros, ou procurando regredir no tempo, relembrando o que disseste ontem ou dias atrás aos teus amigos, e de hoje em diante já falar reparando, já falar corrigindo, disciplinando o verbo, porque esse verbo, meu filho, é força dentro da força maior que é Deus. Se não conseguires fazer nada em benefício próprio, no sentido de educação das tuas palavras, serás um encarcerado, pior do que aquele que visitas nas cadeias, pior do que aqueles que se encontram presos em leitos de dor. Porquanto conheces o remédio e recusa-te a tomá-lo. Conheces a defesa e esqueces, por conveniência, de usá-la para o próprio benefício. O mundo está às portas de uma nova transformação. Nas linhas dos acontecimentos
irremovíveis do Pai Celestial. Se os homens cruzarem os braços, fecharem os ouvidos e o entendimento, não atendendo ao chamamento divino de recuperação espiritual, a natureza usará os meios mais grosseiros para que se cumpra a lei do progresso em favor da própria humanidade. Eis porque estamos batendo na tecla do grande instrumento humano, esperando que saiam notas harmoniosas e músicas de recuperação, aliviando assim o karma coletivo em que estamos presos por invigilância e por determinação do avanço espiritual. Podemos fazer muito se nos dispusermos a isso. Os dons que possuís ultrapassam o que podes fazer como cooperador da paz universal. A Terra não é má. O ambiente em que te encontras não é o culpado dos infortúnios que sofres ou do modo pelo qual pensas e vives. Muda a tua estrutura mental, muda a tua vivência, muda o teu modo de falar, que verás como por encanto tudo mudar ao seu redor e do teu coração. Vai se formando pouco a pouco o reino de Deus, tão esperado por todos nós, cantado e decantado por todos os missionários que vieram e estão na terra, por misericórdia dos céus. De certa forma, sem querer me excluir do meio humano, somos todos encarcerados no mundo, mesmo já ouvindo a palavra de Deus pela boca de Jesus Cristo há muito tempo, mesmo tendo como herança nas mãos o Evangelho que nos diz sempre: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. João 8,32. E quem conhece a verdade sempre sabe falar a verdade.